Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso canal Café com História. Eu sou Pedro Abreu, organizador deste modestíssimo espaço de conhecimento. É uma alegria e uma satisfação para nós ter vocês aqui em mais um capítulo sobre a nossa história do Brasil e posteriormente da história geral. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, as notificações, de comentar, de expressar sua opinião do vídeo, o que achou, o que sentiu, o que entendeu. E vamos assim trilhar juntos um espaço realmente de conhecimento, de compartilhamento e de intercâmbio de ideias relacionadas à história agora do Brasil e posteriormente história geral. Vamos fazer, como eu havia dito em outros vídeos, uma trilogia de história do Brasil em primeira mão. Iniciamos lá com o processo da chegada da família real ao Brasil em 1808. Tratamos já em outros episódios do período joanino, dos acontecimentos no período joanino, toda a mudança que ocorreu na capitania do Rio de Janeiro, a modernização com a chegada da corte à cidade do Rio de Janeiro, também há algumas insatisfações com Dom João VI no Brasil, o exemplo intrínseco mais que se destaca nesse processo joanino é a Revolução Pernambucana de 1817. A Revolução Pernambucana, como já comentamos, foi um período de insatisfação popular e também, principalmente, das elites locais, como a maioria das revoltas de cunho republicano foram orquestradas por elites locais insatisfeitas com a contribuição dos impostos, destinados à coroa, e ocorreu, essa revolta de caráter separatista já no período joanino, com Dom João VI no Brasil exprimindo uma insatisfação de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, com a coroa por conta dos altos impostos. E tinha esse caráter republicano, assim como anos mais tarde, já no primeiro reinado, já no Brasil independente, tivemos a Revolução Farroupilha, ou Guerra de Farrapos, como queiram chamar, de 1835 a 1845, portanto, 10 anos de combate nos pampas gaúchos, na pampa verde e amarela do nosso Rio Grande do Sul. Mas isso, tanto a Revolução Pernambucana de 1817 quanto a Revolução Farroupilha são temas que iremos tratar um dia, prometo a vocês, em um vídeo específico, falando tanto de uma quanto da outra em detalhes. Então, como eu havia dito, hoje nós vamos tratar nesse vídeo sobre uma figura que está aí dentro desse processo de transição depois da chegada do período joanino e da independência. É a peça fundamental, é a peça-chave nesse processo. O que vamos falar? De Santos, do Porto de Santos, da Baixada Santista? Não. Vamos falar de um cidadão nascido em Santos no 13 de julho de 1763. Ele, José Bonifácio de Andrade e Silva, mais conhecido como o Patriarca da Independência. José Bonifácio de Andrade e Silva, ele nasceu em 13 de junho de 1763 na cidade de Santos. Nascido em berço de ouro,
filho de pais da aristocracia paulista, teve um destino privilegiado, né? Teve a oportunidade de estudar. Seus pais, Bonifácio José e Dona Silva, né, eram primos que casaram-se, ambos de famílias da aristocracia. O pequeno José Bonifácio, desde pequeno, demonstrou sempre uma ávida expertise por conhecimento. E isso vai definir a sua vida, o conhecimento. José Bonifácio, ele saiu de Santos muito jovem, já ainda na infância, e vai para São Paulo estudar em uma instituição de ensino elementar. Devemos lembrar que, neste período do Brasil ainda colonial, não tínhamos universidades no Brasil. Não tinha universidade. Isso só se vai dar em decorrência do Império e no Segundo Reinado. Então, José Bonifácio, como eu havia dito, ele vai ter ensino elementar, mas um ensino bastante farto. Principalmente, ele vai ter contato com a aritmética, com a filosofia, com a antropologia, com o latim. Ele vai aprender línguas, vai ter contato com o inglês. Então, ele, né, junto com dois irmãos, ele tinha dois irmãos, Andrade e Silva, e esses dois irmãos e ele, né, José Bonifácio, com 16 anos, ele é enviado, então, concluindo o seu ensino secundário, porque aqui não tinha universidade, e ele, né, como um bom nascido, né, na aristocracia, na elite, na minoria detentora de capital e de recursos para mandar filhos estudarem na Europa, porque a maioria era um país predominantemente de mão de obra escrava e analfabeto. Fato triste, mas que era o contexto. Mas Bonifácio, como alguns, teve, né, claro, em cima da exploração da família do qual nasceu, o privilégio de estudar, de se qualificar, e com 16 anos ele parte para Portugal. Como eu havia dito em outros vídeos, se viajar para a Europa neste período, nós estamos falando de século XVIII. Nós estamos falando aí de 1780, né, propriamente dito. 1781, porque ele vai, né, com 16 anos, como ele nasceu em 1763, então ele em 1779, 1780, ele faz a sua travessia junto com os seus dois irmãos para a Europa. Como é que eram as condições de viagem na Europa? Navios à vela, superlotados, uma viagem que durava em torno de 3 meses, visto que ele partiu diretamente de São Paulo, como eu havia dito no vídeo. 3 meses foi que a família real levou para, fugindo de Bonaparte até Salvador, levou 2 meses, mas eles fizeram uma parada de aproximadamente 20 dias e levaram cerca de mais 25 dias, mais ou menos, para chegar no Rio de Janeiro. Mas o Bonifácio ele vai direto, então, nessas embarcações para fazer a travessia do Atlântico,
E os barcos eram aquele estilo, né, que a gente já sabe, padrão época das grandes navegações. Navios não grandes, tocados a velas, com apoio de serviçais puxando o remo. Eram ambientes úmidos, quentes, muitas vezes os alimentos estragavam, doenças se proliferaram, e se multiplicavam dentro dessas embarcações. Realmente um cenário terrível, né? Um cenário ruim para se viajar nessa época. Mesmo que tu fizesse parte, né, de uma elite que ia ter ali contato, né, nos compartimentos dessas embarcações, com um alimento, com uma cama melhor para dormir, com uma água, né, razoável. Muitas vezes a água também se oxidava ali, se contaminava, porque era realmente terrível. Muitos insetos, baratas, ratos. E assim era, né, como diz o outro, a coisa era virada no Guedes. Era assim muito primitivo, né? E fora que muitas pessoas aí se levavam algum dinheiro para a Europa, mas chegavam sem nada quando aportavam, porque como não tinha muito o que fazer dentro das embarcações, existia, né, muitos jogos de azar, muitas disputas, jogatinas, se matavam ali dentro e se guerreavam, e brigas, e a tripulação às vezes, né, tinha ali o poderio militar para colocar ordem nas embarcações. E era realmente um ambiente sujo, um ambiente ermo, um ambiente insalubre. Era, né, ruim de se viajar nesse tempo. Era muito ruim. Eu adoro viajar, mas se eu vivesse no século XVIII ou XIX, acho que eu não ia gostar de viajar, não. De jeito nenhum. Porque eram terríveis mesmo para a nobreza e para pessoas, né, com poderio econômico, né, obviamente. Porque mesmo com as condições terríveis, só com poderio econômico para se sair da colônia e ir, né? Isso eu coloco entre aspas. Quando eles se referiam, né, isso era muito comum, né, quando alguém da colônia chegava na metrópole, principalmente na Inglaterra, né, eles entendiam que essa pessoa estava saindo, né, da incivilização para chegar à civilização. Então, muitas vezes, em Portugal até não havia muito essa cultura, porque era uma corte muito mais empobrecida, muito mais retrógrada. E assim, não tão proeminente quanto a corte britânica, quanto o Reino Unido. Mas quando se chegavam, né, principalmente embarcações da Índia, da África, da Oceania, né, dessas colônias lá na era vitoriana, uma coisa que era muito comum se falar, né, sejam bem-vindos à civilização, né, como se os outros lugares não fossem tipos de civilização. Isso se dá, essa expressão, a civilização, se referindo à Europa, se referindo à metrópole, justamente pelo eurocentrismo e também pela ideia, né, de berço civilizatório, né, excluindo de forma colonialista alguns outros tipos de civilizações tão milenares quanto, né? Veja o Egito, grandes impérios, o grande império do Egito, o grande império da Etiópia, nas Américas, maias, incas e as nossas tribos indígenas, os povos guaranis e todas essas nações riquíssimas de conhecimento, riquíssimas de cultura, e que muitas vezes, né, se guerreavam entre si, mas, né, na visão eurocêntrica, né, a ideia de civilização, né, na mente do europeu médio do século XVII, XVIII e XIX era a visão eurocêntrica, que determinava que a ideia de civilização
era os parâmetros, né, de acordo com o modelo europeu de sociedade. E só por termos de curiosidade mesmo, né? Vamos voltar então para o nosso assunto. José Bonifácio, então, ele chega aos 16 anos em Portugal. Ele ingressa juntamente com seus dois irmãos na Universidade de Coimbra. Ele vai se formar ali em mineralogia e também em direito. O que destaca José Bonifácio é o seu conhecimento e a sua maneira dialética e também eclética de absorver conhecimentos. Então ele vai se aprofundar no direito, nos princípios básicos do direito, nas ideias clássicas do direito, desde Platão, desde Aristóteles, desde das obras clássicas do direito que se dão nessa Grécia antiga, né, que muito se dá, graças a ela, a ideia de democracia. E José Bonifácio ele tem todo o acesso a esse conteúdo. Mas José Bonifácio ele vai se destacar, principalmente, na mineralogia. Né? Ele vai se tornar aí um grande entendedor do naturalismo, né? Ele vai se tornar um grande naturalista, vai entender, ele se apaixona, né, pelo solo brasileiro, pelas riquezas minerais, né, quando ele retorna, ele vai se tornar aí um grande pesquisador dos aspectos geológicos relacionados à agricultura, ao solo, ao clima, as condições marítimas, entender as riquezas naturais, os sais minerais, porque ele, né, tinha dentro de si um conhecimento ávido e tinha, a gente vai falar isso mais para frente, um projeto de nação, né, mesmo que ele seja bastante utópico, né, porque nós vamos ver que na prática o processo de independência que ele toma parte como uma peça fundamental, ele cede, né, aos caprichos e às condições dessas elites já muito estabelecidas nas capitanias. Então José Bonifácio, retornando ali, ele se forma juntamente com seus irmãos na Universidade de Coimbra em Direito e Mineralogia e História da Mineralogia, além de que ele tinha, né, uma facilidade, um hábito e um dom para a poesia. Ele também foi um grande poeta, né? Realmente José Bonifácio é uma mente brilhante, é uma mente que precisa ser estudada, é uma figura muito à frente do seu tempo e ele, né, com toda essa proeminência de conhecimento e de informações, ele vai ser influenciado nessa Europa pós-Revolução Francesa, lembrando que ele se forma, né, obviamente, antes da Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa se dá em 1789. Né? Ele retorna para o Brasil em 1819. Né? E ele tem, né, com essas ideias liberais, essas ideias de efervescência humanista e de ideias de nação, de Estado, de legalidade e de constituição que fervilhavam na Europa do século XVIII para XIX, ele além do seu vasto conhecimento acadêmico, ele vai se influenciar por essas ideias liberais de sociedade e, obviamente, consequentemente a isso, ele também vai aí desenvolver e defender teses como a ideia de Estado, uma ideia de nação e se opor à escravidão. Né? Ele vai ser um crítico também do tráfico negreiro.
em que pese, infelizmente, na prática, vamos ver que muito pouca coisa ele conseguiu fazer de suas teorias, né? A gente vai ver isso no processo de independência. E José Bonifácio, então, ele, após formado na Universidade de Coimbra, ele vai fazer um tour para a Europa para difundir e angariar mais conhecimentos. Ele tem grande contato com pensadores da época, né? Ele leu muito Rousseau, Kant, ele teve muito aí essa influência muito voltada, né, para as ideias liberais. Ele passa em países como a França, e ainda, né, pré-revolução, né, não havia ainda estourado a Revolução de 1789. Ele já vai ter um contato aí com a Inglaterra, ele conhece Londres, ele vai para o interior da Inglaterra, né, nessa Inglaterra aí que já tendo, né, rompido com o processo, com o processo absolutista, né, com a Revolução Inglesa do final aí do século XVIII e com o final do século XVII, né, foi em 1684, né, que ocorreu que começou a enfervecer ali a Revolução Inglesa. E ele, né, claro que um século aí depois, praticamente, ainda pega essa Inglaterra já recém, né, se compararmos com o tempo do absolutismo, como um modelo de parlamentarismo, né, como um modelo, né, de ruptura com o sistema absolutista de governo. Bonifácio, então, ele passa pela Inglaterra, ele passa pela França, ele vai também para a Escandinávia e ele tem aí uma bagagem cultural nessa Europa fervilhante das ideias, né, pós-iluminismo, né, e ele vai ter aí um escopo de conhecimento cultural bastante completo, bastante farto. O que acontece? Ele retorna para Portugal, né, no ano de 1800 já no século XIX, e ele, né, então, pela sua pelo seu vasto cabedal de conhecimento, pelo seu ímpeto de conhecimentos na mineralogia, na geologia, na política, como um operador de direito que era, e a sua expertise, né, estratégica, já ele se demonstrava como um potencial estadista. A corte em Lisboa chama, né, convoca Bonifácio, convida-o para se integrar a essa corte de Lisboa, que já estava sendo ameaçada pelo poderio de Napoleão Bonaparte, que já havia tomado o poder no 90º ano de Brumário, ali em 1799, já estava dominando a França, e já estava dominando a Europa, e já estava ameaçando Portugal. A corte em Portugal vê esse caráter estratégico e com uma aderência a uma ideia de que José Bonifácio ele tenha, né, essa capacidade de ser um gestor, ser alguém à frente, né, de alguma pasta, né, administrativa dentro dessa corte. Então ele é designado como secretário de segurança, né, uma espécie assim de um ministro da defesa institucional, né, os termos de hoje, dentro de Lisboa, dentro dessa corte, ali em 1707, e ele, por suas ordens, ele vai ter aí uma estratégia, né, temporariamente, óbvio,
eficaz, né, para combater os republicanos, porque ele, apesar de ter uma ideia de uma mente liberal, ele sempre se confessou como um antirrepublicano e um monarquista convicto, né? Mesmo que ele venha ali, entre aspas, defender uma monarquia constitucional posteriormente, ele se mostra sempre com caráter antirrepublicano e pró-monarquia. Ele combate, né, as subversões republicanas em Portugal, seja na parte interna, seja a oposição interna, sejam os republicanos organizados internamente, nessa efervescência napoleônica da Revolução Francesa e, entre aspas, republicana, ele coíbe, como já tomando parte dessa secretaria de governo, e só que acontece que em 1808 o cerco se fecha, o rei Dom João VI retorna a Portugal, vai para o Brasil, e José Bonifácio foge de Portugal porque as tropas francesas invadem Lisboa pelo Rio Tejo, como já falamos. Ele perambula pela Europa, né? Ele tenta, né, ficar isento ali, né, dessas situações, porque toda a Europa estava dominada por Napoleão Bonaparte, e ele, assim, ora simpatizante das ideias liberais, ora defensor sistemático e ritualístico da ideia de monarquia. Ele então deixa Portugal, fica na Europa até 1819 e com 56 anos de idade ele então retorna ao Brasil. Quando José Bonifácio retorna ao Brasil, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Todo esse período, desde quando ele sai com 16 anos de idade, né, da Europa, ele sai com 16 anos de idade lá de Santos, vai estudar, né, em São Paulo, e aí vai para a Europa, e daí se forma na Universidade de Coimbra em Direito e Mineralogia, tem sua experiência acadêmica, sua experiência por toda a Europa, resgatando todas essas ideias e aprendendo sobre esse renascimento e esse período, né, de grande agito, tanto da Revolução Industrial na Europa quanto das ideias liberais. E isso se dá 30 anos, né? Ele fica então 30 anos, se passa 30 anos desde quando ele sai de São Paulo e vai para a Europa, e agora ele retorna com já um senhor de 56 anos de idade para o Rio de Janeiro, né, com um contexto muito diferente do que ele deixou, né, o país. Era um outro país. Quando ele deixa o Brasil, é um Brasil colonial, é um Brasil totalmente subserviente à coroa portuguesa. E quando ele retorna ao Brasil, é um Brasil centralizado, com o rei que torna uma simples colônia, mesmo que ela seja a maior e mais importante colônia no quesito financeiro e territorial, era apenas uma colônia. E agora, com o retorno de José Bonifácio em 1819, nessa altura, Rio de Janeiro tem um outro status, porque a corte habita ali nessa cidade. A corte gerou, né, uma transformação social forçada e necessária para abrigar a estrutura do poderio administrativo dessa corte, dessa monarquia. E que, por um lado, vai, né, modernizar de certa forma a cidade do Rio de Janeiro.
Então ele chega ao Reino do Brasil em 1819. Nesse período, Napoleão Bonaparte lá na Europa já caiu, ele cai na Batalha de Waterloo, como já falamos diversas vezes. Então Dom João VI já não vê uma ameaça, né, de Napoleão Bonaparte como assim algo que possa comprometer a sua integridade. E então ocorre a Revolução do Porto, novamente com caráter republicano, para romper com o absolutismo, e Dom João VI retorna a Portugal e Bonifácio, já aqui em terras brasileiras, ele vai apoiar, né, o príncipe regente Pedro de Alcântara, passa o processo de independência. José Bonifácio se torna aí secretário, né, geral da regência. Ocorre então as articulações entre os latifundiários, entre todo o poderio que se beneficiam de mão de obra escrava, mas o que acontece? Os latifundiários vão propor a seguinte ideia: nós apoiamos, né, a expulsão das tropas portuguesas, nós apoiamos a ideia de independência, mas o parlamento, né, o futuro parlamento e o poderio, toda a institucionalização deste país que virá a surgir deverá seguir as condições que nós impomos e que queremos que permaneçam neste país independente. Quais seriam essas? Impostos regulados por representantes dessas elites e o pior de todos, a manutenção do sistema escravagista. Lembra que eu falei nesse vídeo que José Bonifácio ele vai ser aí vislumbrado pelas ideias liberais, humanistas, e vai se opor à escravidão. O que acontece? Ele se torna a peça-chave no processo de independência. Só que há uma troca. Ele tem que ceder. Dom Pedro I tem que ceder. E, obviamente, para o seu charme e para a sua singularidade, né, como um grande estadista, fomentador desse processo de independência, ele abre mão, então, desses princípios que sempre o acompanharam, de humanismo, de ideias liberais, ideias contrárias ao tráfico negreiro. Devemos lembrar que o Brasil foi um dos últimos países, também além de abolir a escravatura, foi um dos últimos países a parar com o tráfico negreiro, apesar de que já em 1810, a Inglaterra ela já condena o tráfico negreiro e já efetua sanções internacionais para países que praticassem o tráfico negreiro. E o Brasil ele para em cima dos panos, mas por baixo continua com a prática horrenda da escravidão e do tráfico negreiro. E Bonifácio, ele se vê obrigado a ceder, né? Dona Leopoldina da Áustria, né, imperatriz, assina a Carta de Independência com instruções de José Bonifácio. Nesse período aí do 7 de setembro, Pedro de Alcântara ele não está na corte no Rio de Janeiro, ele está em uma comitiva em São Paulo. Ele vai para a cidade de São Paulo, ele é recebido, já há ali um apoio maciço das elites locais de São Paulo
para o processo de independência e de ruptura com Portugal. E então Bonifácio ele orquestriza, né? Ele organiza e ele institucionaliza a independência. O que acontece? José Bonifácio ele se afasta um pouco dessas ideias liberais. Ele se torna aí, né, ministro, né, já da corte de um Brasil independente. E ele se torna aí, digamos, uma espécie de um ministro da Casa Civil, né, pelos termos de hoje. Então ele vai apoiar, de antemão, uma constituinte que vai se iniciar já com o processo de independência. Só que nessa constituinte, Bonifácio ele vai ter aí um papel muito centralizador de poder. Ele vai começar a ter ideias muito centralizadoras e bastante favoráveis a um modelo conservador de país. Um modelo ali entre liberais e conservadores, mas na prática essa constituinte ele vai limitar os votos somente entre a base ali com diversos requisitos dentro deste parlamento constituinte, o que vai gerar muitos atritos internos, até que ele vai ter aí uma divergência e posteriormente uma ruptura com Pedro de Alcântara, já Dom Pedro I. Ele renuncia então ao cargo de ministro-chefe do gabinete institucional, e a Constituinte ela continua, né? Só que em 11 de novembro de 1823 acontece um fato. Pedro de Alcântara, ele não satisfeito com os ditames e os caminhos que estavam levando essa Constituinte, em uma briga entre poderes de representantes de capitanias, detentoras de mão de obra e poderio econômico, como já citamos 1000 vezes, com base na escravidão, vai ter uma disputa ali. E Dom Pedro I, ele não se satisfaz com essa primeira tentativa de Constituinte. Em 11 de novembro de 1823, ele faz, né, o primeiro golpe de Estado da história do Brasil. Ele convoca as tropas, cercam a Constituinte, cercam um palácio onde se efetua a Constituinte, ali mesmo, né, próximo ao Palácio Imperial, cerca ali o prédio de Câmara e Cadeia, como se chama, que vai ser provisoriamente ali o parlamento, digamos assim, o Congresso, e fecha essa Constituinte e governa de forma autocrata. José Bonifácio ele se exila na França. Ele vai ficar 6 anos em Paris, na França. E acalmando os ânimos e havendo uma aparente instabilidade já no Império Independente, Bonifácio, ele, por meio de cartas, por meio de correspondências, começa a se reaproximar de Pedro de Alcântara, Dom Pedro I. Eles, né, se reconciliam e em 1829 ele retorna então ao Brasil. A sua grande comparsa intelectual, que era a Imperatriz Leopoldina, já faleceu nessa altura, ela falece em 1826. E
Bonifácio retorna para a corte do Rio de Janeiro. Entretanto, há uma insatisfação muito grande com o governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I, então, por disputas de poder com seu irmão em Portugal, Dom Pedro I tem uma visão de parlamentarismo e de não absolutismo, e seu irmão em Portugal, ele tem uma ideia extremamente conservadora de poder e absoluta. Ele retorna a Portugal nessas brigas por poder lá em Queluz, só que Pedro de Alcântara, ele, apesar das divergências que tiveram no passado com Bonifácio, ele se reconcilia, ele é alguém de confiança, e ao deixar o Brasil, com muita melancolia, ele então nomeia José Bonifácio como tutor do seu filho, o Pedro, que vai se tornar aí Dom Pedro II lá em 1840. Ele faz a tutoria, né, do pequeno Pedro, futuro imperador do Brasil, e ele fica na tutoria deste garoto até o ano de 1833, que aí a regência, né, as cortes que estavam governando o Brasil por meio de decretos, o destituem deste cargo. José Bonifácio então sai da vida pública e ele vai falecer aí já com bastante idade, no ano, né, no longínquo ano de 1838. Mas José Bonifácio, entre suas controvérsias e suas ambições, ora seu caráter genial, ora seu caráter libertário, do outro lado, um caráter muitas vezes autoritário e centralizador, Bonifácio, ele é uma figura singular na nossa história. Bonifácio, ele é proeminentemente um grande intelectual, proeminentemente um estadista, né, que o Brasil teve em seu berço materno. E Bonifácio é uma figura que precisa ser estudada com uma mente que, nas controvérsias entre as ideias liberais e as ideias absolutistas do século XVIII e XIX, ele sempre teve esse protagonismo de ideia de nação. E é sobre ele que fazemos esse episódio hoje. E sua história, então, resumidamente, nós contamos aqui, mostrando os fatos dessa grande figura na história de independência do Brasil. Então nós vamos ficando por aqui hoje. Se estendemos um pouquinho, mas são bastante informações e era impossível não se estender, porque são informações que precisam obedecer uma ordem cronológica para entendermos, né, esse contexto. Então José Bonifácio, ele nasce em 1763 e vai falecer em 1838. E ele então é a segunda figura, né, mais importante do nosso processo de independência. Primeiro, com uma grande honra, em primeiro lugar, a mais importante é a Dona Leopoldina, uma mente brilhante e que assinou o processo de independência. Mas José Bonifácio foi o grande arquiteto e ele precisa ser estudado e lembrado pela história, pelos livros, pela academia.
porque mesmo nesse contexto longínquo de 200 anos atrás, ele foi um homem à frente do seu tempo. Ele foi um mineralogista, um sociólogo, um pensador, um advogado, um naturalista, um poeta, que de certa forma pensou muito à frente do seu tempo. Tempo esse, tempo que temos que concordar que foi bastante obscuro. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, não deixem de seguir, de compartilhar e, consequentemente, faremos mais vídeos a respeito deste período e falaremos nos próximos episódios sobre o segundo reinado e sobre as insatisfações populares republicanas, incluindo Revolução Pernambucana e Revolução Farroupilha. Muito obrigado. Tchau.